Abra sua Bíblia no Salmo de número 125. Obrigado, hein? Obrigado porque você está aqui. Muita gente nos visitando. Não deixa nada atrapalhar você de receber do Senhor. Eu disse na quinta-feira, essa semana eu vou estar em Atibaia, num treinamento de professores. Nesse ministério Prega a Palavra, que tem me impactado, estar com pastores, treinando em vários lugares. Fui até promovido para professor sênior, o que eu fiquei preocupado, porque sênior deve ser coisa de velho, né? Então, mas sênior também é maduro, né? Então eu gostei mais desse maduro, experiente. Mas orem por mim essa semana no livro de Ezequiel, tá ok? Mas eu vou estar ligado, atento, qualquer situação, pode me encaminhar. Os pastores vão estar aqui, Luiz Jerônimo, João Batista, os diáconos. O pastor Léo está se recuperando de uma cirurgia também, mas está na ativa. Quero cumprimentar o pessoal que está na internet também. E vamos acompanhar a mensagem sem desvios. Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. Ó Senhor, faze o bem aos bons e aos de coração íntegro. Mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. Abaixe sua cabeça, diga a Deus que eu não desvie meu foco, que eu receba da tua palavra, que eu guarde no meu coração o tempo todo, Deus, o tempo todo. Por favor, Deus, faça isso no nome de Jesus. Amém. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei do hino 504 do Inário para o Culto Cristão. Da igreja, o fundamento é Cristo, o Salvador. Em seu poder descansa, é forte em seu amor. Pois nela alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Em meio aos sofrimentos que vive a enfrentar, espera a Igreja Santa um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá, e a Igreja vitoriosa em paz repousará. Por que será que eu pensei neste hino, não? Porque tem tudo a ver, amados e amadas, com o tom deste salmo. Ora, os que confiam no Senhor são comparados ao monte Sião,
que não pode ser abalado, que permanece para sempre, como os montes em volta de Jerusalém, aquela cordilheira de montes, que o Monte Sião é um deles. Assim está o Senhor em volta do seu povo. Me parece que o salmista está vendo o povo de Deus em meio a uma cortina inexpugnável, super protegido. O povo de Deus é protegido. Por que ele é protegido? Porque há no mundo, amados, havia no passado, há hoje e sempre haverá. Repita comigo: sempre haverá. O cetro da impiedade. O salmista, amados, nós não podemos precisar o contexto aqui, mas é um contexto que cabe bem com o nosso tempo também, onde nós estamos rodeados por inimigos, pelo sistema deste mundo perverso. Por isso que o meu palpite é de que este salmo é pós-exílico e compreende aquele período que o povo de Deus está de volta à terra, a Palestina, mas rodeada por inimigos, moabitas e aquela turma toda com aqueles nomes complicados, heteus e aquela turma toda. Me parece, amados, de que Deus está deixando muito claro, por instrumentalidade do salmista, de que a despeito que o mundo tem um cetro da impiedade, daqui a pouco eu vou explicar por que é cetro da impiedade. Nós temos que tomar cuidado para que nós justos não venhamos, por conta da impunidade, isso comunica o nosso contexto do Brasil, da impunidade, nos tornarmos como os ímpios, estendendo as nossas mãos para cometer injustiça. E a palavra no original é violência, atos violentos. Está tudo tão ruim assim que eu vou fazer o seguinte: eu vou ser igual a eles. Eu faço bem e levo pancada, agora eu vou fazer o mal. Eu vou ser mal. Eu era adolescente e tive um trabalho desses de meio período, e uma pessoa que trabalhava comigo, bem mais velha, obviamente, chegou para mim e falou o seguinte: eu era adolescente mesmo, uns 11, 12 anos, uns 12, 13 anos. Naquele tempo a gente podia trabalhar, né? Hoje não pode. Mas de todo modo, vira essa página. A pessoa falou comigo assim: Ezequias, você é um garoto besta, bobo, fica sorrindo, faz cara de mal. Claro que ele falou outras coisas que são impronunciáveis. Ele falou outras cocitas más. Mas a ideia, amados, que eu quero salientar é de que o mundo nos cobra cara de mal. Porque o mal triunfa, porque os justos sofrem, muitas vezes nós somos tentados a fazer o mesmo que o mundo faz. E os nossos filhos são tentados. Eu quero chamar a atenção dos juniores, dos adolescentes. Ouça essa mensagem, que vocês também, como eu fui na minha adolescência, estão sendo levados, inclinados, impulsionados por essa cultura perversa de que ser crente é ser besta, casar virgem é bobeira, falar a verdade é loucura, e que você tem que faturar tudo, tem que arrebentar mesmo, tem que sair pegando geral, tem que ser desonesto, porque o desonesto é que ganha dinheiro. É aquela velha ditado, né? Fulano de tal trabalha tanto que não tem tempo de ganhar dinheiro. Porque ganha dinheiro quem é desonesto. Mas esse salmo foi escrito para mim e para você. E termina como uma oração: ó Senhor, faze o bem. A quem? Aos bons e aos de coração íntegro. Aos bobões. O mundo nos tem como bobões. Mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará. Eu vou chegar nessa parte. O ímpio, amados, ele pode tirar onda hoje. Mas o Senhor os castigará, juntamente com os malfeitores. E aí o salmista termina dizendo: a paz esteja sobre Israel. É Israel nação, país, Benjamim Netanyahu,
hoje é o líder, não, sobre Israel, o povo de Deus, os eleitos de Deus. A igreja é o Israel no Novo Testamento. As alianças foram passadas para a igreja do Senhor. Essa visão panorâmica poderia fechar a Bíblia e dizer vamos para casa, mas preste atenção. A grande ideia desta passagem, amados, é essa: a confiança no Senhor enche o coração do crente de uma segurança que de tão inexplicável chega a ser absurda. A confiança no Senhor enche o coração do crente. Eu gosto muito de usar do crente. De uma segurança que de tão inexplicável chega a ser absurda. E aí a gente pergunta o seguinte: mas qual é a fonte, Duda? Qual é a fonte da confiança? Dando um clique. Os versos 1 e 2 falam: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor. Acorda em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Fato é, amados, que tanto o salmista como nós vivemos em um mundo por demais inseguro. E esse Salmo 125 eu aprendi com meu colega lá de Fortaleza, Francisco Macena da Costa. Foi cantado por peregrinos, pessoas que conheciam os perigos da vida, pessoas que conheciam o frio na espinha, as manobras perigosas em termos de discipulado. Temiam os caminhos tortos, e o Salmo 125 é um cântico onde os peregrinos pedem proteção. É a mesma ideia do Salmo 118, versos 6 a 9. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Versão atualizada: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos governantes. É um contexto adverso, marcado pela tirania, pela vilania, e a confiança empenhada no Senhor é a única fonte de segurança do salmista e nossa, amados. O verbo confiar aqui no original significa tornar seguro, sentir-se seguro. Agora, o que eu gosto muito é que essa palavrinha no original significa estar despreocupado. Eu não tenho que andar preocupado. Eu não preciso. A gente fica, mas não precisa. Quero que você saiba que você fica preocupado porque você quer. Não precisa cair o cabelo e emagrecer e comer todas as unhas dos dedos, uma úlcera, gastrite, um câncer por conta da preocupação, por conta da falta de confiança. Você tem um Deus, meu querido, minha querida. Augusto Nicodemos, pregando esse sermão na Igreja Batista Presbiteriana de Goiânia, antes fosse, não é? Ele disse o seguinte: confiar no Senhor significa firmar-se na palavra dEle. Receber de Deus uma palavra. Colocar sua vida na palavra. Guiar suas ações e fazer suas escolhas baseado na palavra. É fazer o seguinte: olha, Deus está mandando eu fazer, eu faço. Eu confio na palavra de Deus. Olha para mim, você precisa dizer o seguinte: eu confio tanto na palavra de Deus que se ela falar algo que seja absurdo aos olhos humanos, eu creio na palavra e não naquilo que eu vejo. Amém. Se Deus está falando que é vida e eu só vejo morte, é vida, mesmo que haja morte. É confiança. As comparações que o salmista propõe são incríveis. Não vou trazer videozinho para você, eu só peguei um PowerPoint maneirinho com essa cordilheira de montanhas. Mas como o monte Sião,
como os montes em volta de Jerusalém. Tim Keller vai dizer que na antiguidade não havia posição mais segura para uma cidade do que estar rodeada por montes. E confiar em Deus nesse texto é como estar protegido dentro de uma fortaleza de montes. Você pode confiar, você pode crer que a sua vida está guardada em Deus. O crente, amados, precisa ter sua vida, preste atenção, marcada por estabilidade. O texto diz, como os montes em volta de Jerusalém, assim está o ser, mas antes, como o monte Sião, que não pode ser abalado. Não pode ser abalado. Marcado pela estabilidade. E permanece para sempre, pela perenidade. Estabilidade e perenidade. O que significa isso? Amado, o vento venta cá, o vento venta lá, e você está inabalável. Por quê? Porque você confia no Senhor. Ah, pastor, mas nós temos as nossas emoções, nós temos as nossas questões. Eu sei disso, amados. As nossas emoções, elas podem variar. Olha para mim, por favor. As nossas emoções podem variar, mas a nossa fé tem que estar inabalável. Inabalável. E permanece para sempre, porque nós precisamos manter essa fé durante toda a vida. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amados, olha para mim, a fé de uma criança. Pensa aqui no meu querido Davi. Está acordado, Davi? Tá. O Davi, ele tem uma fé simples. Hoje uma pessoa falou comigo assim, falou, pastor, o meu filhinho, deve ter a idade do nosso Davi aqui, do Fábio, da Bárbara, falou assim, o meu filho orou por o avô dele, que é o meu pai, ressuscitar. Olha só, meu avô está morto já tem algum tempo, mas eu não briguei com ele não, porque eu fiquei feliz de saber que ele sabe que para qualquer coisa impossível, ele pode pedir para Deus. Aí eu sei que tem gente falando o seguinte, pastor, mas ele tem que ensinar a verdade, ele tem que saber processar o luto. Não, para. Eu não estou falando nisso. Eu estou falando que a fé simples de uma criança precisa ser respeitada, mas precisa permanecer para sempre. Porque o que acontece, amados, é que a gente cresce e começa a perder a simplicidade. Tem uma música que fala sobre isso, né? Quero ser como criança, te amar pelo que sou, pelo que és, manter a inocência, e é por aí, porque se está de cabeça e confiar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. É por aí. A gente cresce e fica bobo, fica um crente frio, um tradicional besta, um racionalista imbecilizado, que deixa de crer em milagre, que deixa de crer que Deus pode mudar a realidade da sua vida. Por quê? Porque cresce. E se estuda teologia ainda, fica metido, como diz no Nordeste, metido a besta mesmo. Porque estuda um cadinho, lê 2 frases de Calvino, eu sou calvinista. Você pode ser calvo, pode ser qualquer coisa. Na hora do aperto, não ora São Calvino, não. Se você não tem vida com Deus e vida nas Escrituras, sua teologia vai te levar para o inferno. Está cheio de calvinista no inferno. Arminiano tem bastante também.
Porque não é, amados. A gente ri tudo, mas é sério. Tem que ter vida com Deus. São como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas que permanece para sempre. O versículo seguinte diz: como os montes em volta de Jerusalém, sim está o Senhor em volta do seu povo. Eu fiquei meditando a semana toda, em volta do seu povo. O que é isso, meu Deus? Em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Deus tem um povo, amados. Salmo 144, 15 vai dizer: bem-aventurado o povo ao qual assim acontece, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. E eu fiquei pensando que este em volta do seu povo, em volta, é uma acepção de cuidado, proteção, amparo. É um contexto contraditório, amados, mas eles estão em volta. E no original diz assim: ao redor, ao derredor, no circuito, de todos os lados. Aí eu fui levado a Zacarias 2,5: pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. E eu fui levado também ao Salmo 139, verso 5: tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Ah, Deus. Um dia eu estava no seminário, um seminarista pregou um sermão desses inteligentes, mas Deus até usou. Ele falou: é o Deus que está na frente, é o Deus que está lá atrás, é o Deus que está nos lados. A gente precisa crer que Deus está conosco, amados, o tempo todo. Em volta do seu povo. Repita comigo: em volta do seu povo. Desde agora e para sempre. Olha, Pedro, em volta do seu povo, desde agora e para sempre. A sua circunstância pode não mudar, mas a sua perspectiva diante dela, olha que chique, a sua perspectiva pode mudar. Você vai olhar a situação, está ruim mesmo, está ruim. A conta bancária, caramba, mas você mudou. Seu diagnóstico é de uma doença, mas você não se sente doente. Por quê? Porque você crê que vai ser curado, se não aqui na glória. Então você é alguém cuidado por Deus. Confia. Confia. Eu, se eu pudesse, repetiria no seu ouvidinho aí: confia, 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 confia. Seja como um monte, meu amigo. Monte de Sião, não se abala. Permanece para sempre. O Senhor está em nosso redor como os montes. Nada vai nos atingir, a não ser que Ele permita. E quando Ele permite, Ele dá também condições. Paulo vai dizer aos Coríntios, né? Nós somos tentados de acordo com a nossa capacidade de Deus nos dar o suporte. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Mas junto com a tentação, preste atenção, junto com a tentação, Ele dá um meio de escape. Aquele desenho do tempo do Vantuil: saída estratégica pela esquerda. O leão da montanha: saída estratégica pela direita. Deus sempre dá para a gente. A gente começa a ver que está velho quando os meninos ficam olhando para a gente. Nunca viu sobre o leão da montanha, né? Esses desenhos e tudo. Mas é isso. Deus sempre dá o escape. Grande Duda. E o resultado dessa confiança? Qual é? A figura emblemática no versículo 3 é cetro de impiedade. Mais uma vez eu vou recorrer a Augusto Nicodemos, que eu quase o consagro batista. Ele diz que cetro, amados, é aquele bastão que o rei tem na mão, que simboliza o poder real, com o qual ele dá as ordens, comanda batalhas, determinações, promulga leis. Resumindo, o cetro representa o poder real. Lembra de Esther? Esther só poderia se aproximar para falar com o rei Assuero se ele estendesse o cetro. A ideia de cetro, amados, é a ideia de quem detém o poder. Olha para mim, quem detém o poder no mundo? É o cetro da impiedade, os ímpios. Ah, pastor, mas nós temos um presidente cristão. Os ímpios, o sistema. O mundo jaz no maligno, amados. O único lugar que eu tenho certeza que o cetro da impiedade não reina é na igreja do Senhor Jesus. Mas no mundo, sempre vai ser. É o cetro da impiedade. E mesmo assim a igreja ainda tem uns enviados. Também não vou entrar nesse detalhe.
Mas o mundo, amados, não adianta, o cetro da impiedade. Aí você fala, mas pastor, isso tem outros versículos da Bíblia? Tem. Tá? Vamos lá. Isaías 14, 5 e 6. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido sem que alguém possa impedir. É uma visão profética. Vai chegar um tempo, amados, que aqueles que dominam o mundo hoje serão perseguidos e destruídos sem que alguém o possa impedir. A impunidade em relação aos ímpios pode suscitar no justo a mensagem falaciosa, enganosa, de que para ser bem-sucedido tem que imitar os perversos. Mas eu repito, isso é falácia, é mentira. O texto diz claramente, amados, o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. Não precisa. Há uma versão, amados, que diz o seguinte: o cetro do injusto não pesará sobre a parte dos justos, para que a mão dos justos não se estenda para o crime. Não vai ter necessidade, amados. Esse é o contexto. O mal parece que está dominando, e os justos estão hesitando. Martin Luther King dizia o seguinte: pior do que o grito dos maus é o silêncio dos justos. E a gente vive um tempo de silêncio dos justos. A gente vive o tempo que está todo mundo querendo faturar em cima uns dos outros. E a impressão que a gente tem é que não vai mudar. E a gente fala, isso nunca vai mudar. Receba a palavra de Deus no seu coração agora. Aqui neste mundo não vai mudar mesmo. Mas nós precisamos clamar para que em meio a essas injustiças, em meio a este governo de homens ímpios e malvados, se levante um povo forte, a ponto de orar ao Senhor. Preste atenção, versículo 4. Ó Senhor, faze o bem aos bons e aos de coração íntegro. Mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores, e a paz esteja sobre Israel. Ao meu ver, amados, preste atenção, o versículo 4 é a parte central do texto. A NVI traduziu assim: Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro. E eu me lembro do Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E eu me lembro também de Jó. O Senhor chega para Satanás. Isso aqui merece uma palestra. E diz assim: observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu fico pensando, meu Deus, se o Senhor tem esse testemunho a meu respeito. Eu digo, Deus, que o Senhor derrame da sua graça para que quando Satanás estiver diante do Senhor, o Senhor fala: observaste o meu servo Ezequias? Observaste a minha serva Lúcia, Helena? Observaste o meu servo Mateus? Observaste o meu servo Mariane? Minha serva? Observaste? Pessoas que são boas, íntegras de coração, mas presta atenção aqui, que se desviam do mal. Olha para mim. O mal está vindo ali, ele dá um desvio. Há um suborno sendo oferecido ali, ele se desvia. Uma mentira está sendo construída ali, ele se desvia. Ele não se mistura, amados. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ela é diferente, ela é santo, ela é justo. Amados, agora os que se desviam para os caminhos tortuosos, preste atenção, estes já era, o Senhor os castigará. Se segura na cadeira. É o que Apocalipse fala, Apocalipse 20, 11 e 12. Eu falo Apocalipse, tem gente que tem calafrios, mas é verdade. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então vai ter o livro da vida e vai ter os livros dos atos. E aí os ímpios
vão ser rechaçados diante do trono, o grande trono branco, presta atenção, o grande trono branco, sinal de pureza, de verdade, de justiça, de imparcialidade. A paz esteja sobre Israel, o salmista termina, no desejo, amados, de que de fato, a paz, o caminho para a paz, seja aberto para todos, por intermédio de Jesus, que por acaso, não por acaso, né? Por sentido, em Isaías 9:6, é chamado de príncipe da paz. O príncipe da paz. Olha para mim, vai chegar um tempo que a paz vai entrar na guerra. A paz vai entrar nesse mundo torto e vai desentortar tudo. E os ímpios serão castigados um a um. Presta atenção. Um a um. E como já disse em sua famosa música histórica, o Messias de Handel, e ele reinará para sempre. Oh, glória. E ele Aleluia. reinará para sempre. Oh, Deus maravilhoso. Aplicações aí, Dudinha. Primeiro, eu não sei se você sabe, confiar vem do latim confides, que significa com fé. É o mesmo que deixar de estar ansioso, pois você tem como fiador o Senhor que assume o cuidado de sua vida. Se você confia, você está com fé. E se você está com fé, é porque você pode acreditar, descansar, o Senhor paga a conta. Um dia o falecido pastor Davi Gomes pregou no Seminário do Sul esse sermão. Eu até me arrepio, amados. O Senhor paga o prejuízo. De um episódio no livro de Reis. O Senhor paga o prejuízo. Olha para mim, seja justo. Se houver prejuízo, o Senhor paga. Ah, pastor, mas eu vou passar fome se eu for justo. Não vai. O Senhor paga o prejuízo. Ah, pastor, mas se a gente for certinho nessa vida, já viu, né? O Senhor paga o prejuízo. Ah, mas eu tinha 2 licenças, agora eu tenho meia. O Senhor paga o prejuízo. Eu deixei minha namorada porque não servia a Deus, meu namorado, agora eu vou ficar para titio e titia. O Senhor paga o prejuízo. Você crê nisso? Você confia, no latim, confides, com fé. Dudinha, outra. Crente não pode ser hesitante. Pode até ter suas dúvidas na caminhada, mas jamais pode ser alguém sem convicções. Olha para mim, ter dúvida, amados, é natural, vez por outra, você dá uma de São Tomé, não é aquela coisa, são momentos de dúvida. Às vezes eu converso com alguém, a pessoa fala aquela besteira, depois eu falo, pastor, eu não falo nada, mas a pessoa fala, pastor, falei besteira, né? Eu falo, Não seja hesitante, meu querido. John Owen, o famoso puritano, diz: aqueles a quem o Senhor com certeza vai preservar para sempre, no estado e condição de confiança nele, jamais serão abandonados por ele, nem serão separados dele. Não adianta, amados, você é de Deus. Amém. Você pode ter momentos de dúvida, mas você não pode ser um cara sem convicções. Mas tem gente que é assim, né? Tem gente que tem convicção das suas dúvidas e dúvidas das suas convicções. É gente complicada. Você precisa ser firme, cara. Você fala o seguinte: olha, Deus está certo, eu estou errado. Eu não sinto assim, pastor, mas eu que estou errado. Deus está certo, né? Hoje um pastor lá deu um testemunho muito interessante. Porque ele falou, uma pessoa chegou para ele e falou o seguinte: poxa, pastor, o senhor está pregando muito sobre esse negócio de DVD pirata, que isso é crime, coisa e tal. Mas peraí, poxa vida, podia dar uma aliviada. Ele falou, não, mas
Não é errado? O pessoal falou, é. Então, eu tenho que falar o quê, meu Deus do céu? Você tem que ter convicção. Outra aplicação do dia. Na terra dos justos, temos de seguir o caminho dos justos. Essa expressão terra dos justos está no versículo 3. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos. Na terra dos justos, temos de seguir o caminho dos justos, que é o mesmo caminho que nós encontramos em Salmo 1. É como diz o poeta Antônio Machado, português. E eu citei de cabeça domingo passado, retrasado, o pessoal ficou, poxa, que poesia. Antônio Machado, ele dizia o seguinte: caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. Tá? Então, amados, nós temos que ir pé na estrada, seguir a caminhada. Provérbios 4,18 vai dizer: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não dá para parar, amados. O caminho dos justos, a gente tem que caminhar. Enquanto se caminha, se faz o caminho. Não dá para parar. Nós estamos vivendo, amados, preste atenção, um momento nas nossas vidas que não dá para a gente ficar parado, olhando de um lado para o outro e vendo a situação melhorar. Não vai melhorar. A gente tem que caminhar. É lutar pelo pão de cada dia. Jesus falou na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia. O pão de amanhã Deus proverá, amados. Tem que trabalhar para comer hoje. E come bem. Tem gente que come até mais do que deveria. Mas a ideia, amados, é confiar no sustento diário. Deus se comprometeu, amados. E há um texto bíblico que fala o seguinte, presta atenção: basta cada dia o seu mal. Só que eu prefiro a linguagem de hoje, que diz assim: basta cada dia as suas preocupações. Não adianta ficar ansioso por amanhã. Amanhã não existe. Existe amanhã? Amanhã é uma mentira ainda. Amanhã, quando virar hoje, vai existir. Então não temos que ficar, amanhã, amados, pode não acontecer. Nós temos que viver o dia de hoje. Eu me lembro do falecido pastor Licínio Taylor. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Dudinha, por mais que você tente fugir disso, você recebe na vida o que dá. Tem gente, você vai concordar? Se você concorda, diga amém. A gente recebe na vida o que dá. O justo recebe o bem, o ímpio recebe castigo. É e sempre será assim. Ah, pastor, mas que coisa, onde o senhor tirou isso na Bíblia? Salmo 1,6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Ah, pastor, mais um texto, está fraquinho. Salmo 44. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se diziam para mentira. Você faz o bem, recebe o bem. Você faz o mal, será castigado. Vai ser a vida inteira assim. Deus paga o prejuízo, sim, mas quando você é fiel a Ele. Agora, se você faz burrada na vida, vai pagar sim. Tintim por tintim. Só que Deus é tão misericordioso. Deus não é o Ezequias. Ele é tão misericordioso que Ele fala o seguinte: eu vou te ajudar ainda. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu vou te ajudar ainda. Eu vou caminhar com você. Eu vou ajudar a carregar o seu fardo. Meu Deus do céu, gente, que Deus é esse? Eu leio esse salmo, que Deus é esse? Que a paz seja sobre Israel, que haja paz. E por fim, se segura aí, hein? Se segura aí. Jesus em um monte, não no Sião, mas no Calvário, trouxe-nos a convicção plena de que nele estaremos sempre seguros. Não importa o que acontecer em nosso entorno. Lá no Calvário, o Senhor nos garantiu. E lá em Mateus 28 ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso,
Preste atenção aqui. Você precisa orar mais. Dá um clique aí, Dudinha. A confiança no Senhor enche o coração do crente de uma segurança que de tão absurda, ou melhor, que de tão inexplicável, chega a ser absurda. Eu ia contar uma outra ilustração hoje, para terminar. Mas aí ontem mesmo eu fui capturado por uma ilustração contada por nada mais nada menos do que Charles Spurgeon em 14 de dezembro de 1856, no culto de domingo de manhã. E essa ilustração me capturou, me aprisionou. Eu falei, não, vou ter que compartilhar com meus irmãos. Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem que orar, não desista de orar. Meu amigo, ora. Ah, eu não sei orar, ora. Eu só sei falar com Deus, é oração. Conversar. Preste atenção aqui. Spurgeon contando. Eu vou dar uma abrasileirada aqui, mas vou seguir literalmente. Uma vez um americano dono de escravos, ao comprar mais um, perguntou ao vendedor: diga-me honestamente, quais são os defeitos desse escravo? O vendedor respondeu: olha, não tem defeito nenhum. Que eu saiba, só tem um. Ele ora. Ah, exclamou o comprador, isso não me agrada, mas eu sei de algo que o curará logo desse mal. Então na noite seguinte, Cuffey, assim se chamava o escravo, foi surpreendido na plantação pelo seu novo amo, enquanto orava pedindo a Deus pela vida do seu dono, sua esposa, sua família. O homem escutou a oração, na hora não disse nada, mas na manhã seguinte chamou o Cuffey e disse: não quero discutir contigo, homem, mas não aceitarei orações em minha propriedade. Abandone essa prática. Meu amo, respondeu o escravo, não posso deixar de orar. Eu devo orar sempre. Se insistes em orar, disse o Senhor, te ensinarei a fazê-lo. Meu amo, não devo parar. Bem, então te darei 25 açoites por dia, até que deixe de fazê-lo. Meu amo, ainda que me açoite 50 vezes, eu vou orar. Por causa de toda a insolência com que responde ao seu amo, vai receber os açoites agora. Amarrou, o açoitou 20 vezes e perguntou: você vai orar de novo? Ele disse: sim, meu amo. Devemos orar sempre. Não podemos deixar de orar. O amo ficou assombrado. Ele não podia entender como um pobre homem poderia continuar orando quando não parecia fazer nenhum bem e só lhe trazia perseguição. Aquele senhor, amados, chegou em casa, contou para sua esposa, e ela disse o seguinte: por que você não permite que o pobre homem ora? Cumpre bem o seu trabalho, não nos interessa o tema da oração, não há nada de mal em deixá-lo orar, se ele realiza bem o seu trabalho. E o Senhor disse: não me agrada. Mas ele confessou: mas espantei-me tremendamente. Disse a mulher. Disse ele à mulher: se você tivesse visto como ele me olhava. A mulher disse: estava com raiva? Ele disse: não, isso não me incomodaria. Mas depois de tê-lo açoitado, ele me olhou com lágrimas nos olhos, como se tivesse mais pena de mim do que dele mesmo. Naquela noite aquele homem não conseguiu dormir. Dava voltas na cama de um lado a outro. Lembrou-se dos seus pecados. Lembrou que havia perseguido um homem de Deus. Levantou da cama e disse: esposa, pode orar por mim? A pobre mulher disse: nunca orei em minha vida, não posso orar por ti. E ele disse: eu estou perdido. Se alguém não orar por mim, eu não posso orar por mim mesmo. Não conheço ninguém na plantação que saiba orar, exceto Cuffey. Disse a esposa. Fizeram soar a campainha, trouxeram o escravo, tomando pela sua mão. Aquele homem perguntou ao amo: Cuffey, você pode orar por mim? E o escravo disse: meu amo,
Eu tenho orado pelo Senhor desde que me açoitou, e tenho a intenção de seguir orando sempre pelo Senhor. Golfe pôs-se de joelhos, derramou sua alma em lágrimas, e tanto a esposa quanto o marido foram convertidos. Este negro não poderia conseguir isso sem fé. Sem fé não teria sustentado essa decisão, a ponto dele exclamar: meu amo, neste momento deixo de orar, odeio os açoites do homem branco. Ele poderia ter falado isso, mas por causa da perseverança da sua fé, o Senhor, com S maiúsculo, o honrou e deu a alma do seu Senhor, com S minúsculo, em recompensa. Uma ilustração contada por Spurgeon, repito, em 14 de dezembro de 1856, abençoando a igreja Ibacém hoje. Porque você está aqui, é fato de que você precisava ouvir essa palavra. A confiança no Senhor enche o coração do crente de uma segurança que, de tão inexplicável, mesmo que você esteja sofrendo os açoites dos senhores deste mundo que detém o cetro da impiedade nas mãos, você não tem que se tornar como eles, porque eles serão castigados no dia final. Mas o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele sabe o que você está passando, e você vai ter uma segurança, uma confiança que, de tão inexplicável, vai chegar a ser absurda, porque as pessoas não vão compreender, mas você vai dizer, como dizíamos, amados, quando eu era criancinha, cantando no conjunto de crianças na igreja: eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor. Posso confiar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só entendi toldar agora que eu cresci, é como se fosse um toldo em cima do sol. Eu só confio no Senhor, que não vai.